A bênção que pedi, você já recebeu. Não vejo mais motivos pra você chorar. Enxugue estas lágrimas na estrada fria que você andou. Tantas vezes já desviou. O sol da esperança mas Cristo veio e te deu a paz. Bate o coração, agora é pra valer, pois o sofrimento não existe dentro de você. Bate o coração, não pare de dizer. Promoções e aproveitar as melhores ofertas. Olha, estamos esperando por você, para você vir e aproveitar com a gente. Olha, você que está com a gente hoje aqui em Guaraciaba. Olha para que vai na churrasqueira. Aí, 16 pessoas aí. O importante é que fica aí gravado, né? E o importante é estar gravado lá. É. Mais importante, né? Também é.
Só amor, só amor, só amor, só amor, só amor. Tudo sofre, tudo espera, tudo quer. Só amor, só amor, só amor, só amor.
Som, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Som. E graças a Deus. Este é o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central. Estamos mais uma vez aqui nesta praça para levar até o seu coração o Evangelho transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, meu amigo, amiga, que está aqui à escuta deste som, que você possa abrir o seu coração para a Palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E todos precisam ouvir o Evangelho de transformação. Nós queremos ler uma passagem da Bíblia Sagrada, dando início a este culto de louvor a Deus. João, capítulo de número 3, versículos 16 em diante, diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para levar o Teu Evangelho. Deus querido, eu peço que o Senhor toque nos corações, na mente de cada pessoa, para que eles entendam que somente através de Jesus o homem alcança o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Neutraliza toda influência contrária e que a sua boa mão seja mais uma vez conosco. Pai querido, te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Foi ali pela fé, meus
Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu querido, vamos louvar o Senhor mais um pouco. E você fica bem na letra desse hino. Louvado seja o nome do Senhor. O título diz: Vem a Cristo. Hoje queres que chegar pra Jesus Cristo, alcançado e desesperado, para aquele que no Golgotá foi Cristo, padecendo nossa culpa, a nossa dor. Venha Cristo, que chama com amor celestial. Venha Cristo, oh Jesus é o rochedo de nada. A liberdade se encontra no Senhor Jesus. Viver no coração a santidade pelo sangue derramado. Venha Cristo. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino de nossa harpa cristã. 171 era um tocador.
vem, Senhor Jesus. Amor-me, concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do seu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Amor-me, concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Jesus vai voltar. Glória a Jesus. Tantas coisas que andei fazendo, e quase todas me arrependi. Mas houve uma
melhor coisa que eu já fiz foi aceitar a Jesus. Aleluia. Eu andava como peixe mergulhado no oceano de pecado, de justiça e perdição. Liberdade pra fazer o que queria, mas não tinha alegria, nem amor no coração. Mas um dia, de repente, apareceu o pescador Galileu e o seu anzol me pegou. Sobre a estrada, de repente, veio o sol. O evangelho era o anzol e Jesus o pescador. Eu estou preso no anzol do divino pescador. Eu estou preso no anzol. Sim, foi Jesus quem me pescou. Agora eu já não faço o que eu desejo, porque eu agora vejo o poder do pescador. Sua linha muito forte e resistente, e o anzol bem engravado, resiste-me causa dor. O diabo quer que eu corte a linha e volte. Eu não quero que me solte, eu prefiro mesmo assim. O anzol que Jesus Cristo me prendeu, agora já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Eu estou preso no anzol divino. Eu estou preso no Jesus pescou. E foi Jesus quem me pescou. Oh, glória a Jesus. Banhos purificantes, essências para ambientes e roupas, óleos terapêuticos, gel corporal e artigos para presentes. Loja Equilíbrio, corpo e alma, tudo feito para equilibrar seu corpo e sua Glória a alma. Jesus. Meus queridos e amados amigos, Na Galeria João nós queremos neste momento meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Carmen Lúcia, que já tem bastante experiência no Desde já queremos agradecer a compreensão de todos que Equilíbrio.gba. estão dando ouvido à palavra de Deus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, São Mateus capítulo 19 e o versículo 16. Um texto da Bíblia que fala sobre o jovem rico. E eis que se aproximou de Jesus um jovem rico e disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Meu querido amigo, amiga que está nos ouvindo nesta manhã, nós acabamos de ler aqui uma porção da Bíblia, da Palavra de Deus, do encontro que Jesus teve com um jovem, ou melhor dizendo, de um jovem que teve um encontro com Jesus. Esse jovem, segundo a Bíblia, a leitura que nós fizemos, ele demonstrava interesse pela vida eterna, ou seja, ele queria ser salvo, ele tinha interesse em saber o que fazer para adquirir a salvação. Então, meu querido amigo, também não é diferente dos dias atuais. Muitas pessoas, todos nós queremos ser salvos. Se fizermos uma pesquisa e sairmos pelas ruas dessa cidade com uma plancheta e uma caneta e questionando as pessoas se elas querem serem salvas, a maioria delas, ou quase todas, irão afirmar positivamente que quer ser salvo. Todo mundo quer ser salvo. Eu quero ser salvo, você quer ser salvo. Agora, será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que Deus exige para adquirir esta salvação? Será que nós estamos dispostos a renunciar tudo aquilo que Deus pede que renunciemos para adquirir a vida eterna? Pois bem, esse jovem que nós lemos aqui o texto da Bíblia, ele desejava e queria ser salvo, só que ele queria ser salvo do seu próprio jeito. Ele queria ser salvo de acordo com seus próprios pensamentos, suas próprias ideologias, suas próprias crenças. O texto deixa bem claro que este jovem, ele era muito rico. Outra característica deste jovem, ele era muito religioso. Ele também tinha posição social. Entretanto, ele era rico, tinha posição social, era muito religioso, mas ele continuava vazio. Ele continuava vazio, porque a riqueza, ela não preenche o vazio da alma humana. Você pode ser o homem e a mulher mais rica do mundo, você pode ser bilionário, você pode ter posses, mas se você não for convertido, mas se você não for regenerado, mas se você não for liberto, não adianta de nada. Esse jovem era religioso, esse jovem era rico, tinha posição social, mas ainda faltava o principal. Faltava o essencial na vida dele, que era exatamente ter um encontro pessoal com Cristo. E ele chegou para Jesus dizendo assim: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Meu querido amigo, amiga que está nos ouvindo nesta manhã, saiba que o homem e a mulher, ele não tem condições próprias de adquirir a salvação por mérito pessoal. Ninguém vai adquirir a salvação por mérito pessoal. Ninguém consegue, por exemplo, adquirir a salvação através da prata, através do ouro, através do dólar, através do real, através de riqueza. Ninguém adquire a salvação através dos bens. Ninguém também adquire a salvação por se achar alguém bom, por se achar caridoso. Não, senhores, a salvação, ela é exclusivamente através da pessoa maravilhosa e poderosa de Jesus Cristo. Somente em Cristo há salvação.
Se o homem ele é pobre, mas se ele se arrepender dos seus pecados, ele um dia adentrará as mansões celestiais. Se ele é rico, mas também se ele se arrepender dos seus pecados, ele também, aleluia, adquirirá a salvação. Porque a salvação, o mérito está em Cristo. A salvação não está no José, no Francisco. Não, senhores, a salvação está naquele que um dia, aleluia, teve as suas mãos furadas lá na cruz do Calvário. A salvação está naquele que teve os seus pés, o seu lado furado lá na cruz. A salvação está naquele que foi pendurado na cruz, que mataram ele, sepultaram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. A salvação está em Jesus Cristo. Então, segundo a Bíblia, não basta ser religioso. Você talvez é uma pessoa muito religiosa, muito religiosa. Você tem até posses. Você é até uma pessoa influente na sociedade, mas dentro da tua alma tem um vazio. Dentro da tua alma há um vazio. Sabe o que é isso, meu amigo? É a falta de Deus. É a falta de Deus. Porque a presença poderosa de Deus traz alegria para a alma humana. A presença soberana, ela envia a alma humana. Ele não vai latrir, ele não vai ser de nossos senhores. A presença de Deus preenche todo que há no ser humano. Querido, eu me pergunto, faço a salvação. Jesus disse, é só botar os mandamentos. E disse, Senhor, Jesus disse, darás, o pai e a mãe. Se Senhor, se sai pequeno, isto é religioso, mas ainda está no princípio. Eu já faço mais o que está faltando. Ou seja, estava faltando um compromisso real com Deus. Aí Jesus disse, se você quer ser perfeito, venda tudo que você tem, dá para os pobres, depois venha que você vai ter a vida eterna. Aquele jovem saiu triste. Diz a Bíblia que ele era possuidor de muitas propriedades, ele era rico. Ele preferiu as riquezas do que Jesus. Não é diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas estão priorizando a riqueza, os bens materiais, o vil metal. Jesus disse, não ajunteis tesouro, aleluia, aqui na terra, ajuntais tesouro no céu, onde os ladrões não roubam, não minam e nem a traça corrói. Ajuntais tesouro no céu, bens espirituais, frutos dignos de arrependimento. Louvado é o nome do Senhor. Jesus disse, dificilmente entrará um rico no reino dos céus, porque as riquezas sufocam o coração do homem, e ele abandona Deus, e ele rejeita Deus, porque ele acha que tudo que ele tem vai ser suficiente. A Bíblia conta a história de um homem que ele enriqueceu a tal ponto que ele derrubou todos os seus celeiros, e ele era altamente egoísta, e ele disse assim, já tenho muito em abundância, vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores, vou enriquecer mais ainda, e eu vou dizer para minha alma, alma, tu tens muito em depósito, para muito tempo, folga, descansa. Mas a Bíblia diz que uma voz ecoou naquele dia e disse, louco, o que tu tens preparado para quem será? Hoje te pedirão a tua alma. Naquela mesma noite aquele homem morreu e desceu para o inferno, porque a riqueza, os prazeres do mundo não levam o homem para o céu, mas levam para a destruição. O homem precisa se converter dos seus pecados, porque a maior riqueza que o homem pode adquirir é a presença de Deus.
A maior riqueza que o homem pode ter é Jesus na vida. Então, meu querido, a Bíblia diz que esse jovem se retirou. Ele preferiu as suas riquezas, ele preferiu sua posição social, ele preferiu continuar vazio do que seguir a Jesus. Mas nesta manhã, você que está aqui nos ouvindo, você tem a oportunidade de entregar-se a Cristo e de ter sua vida transformada, regenerada pelo poder do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, que transforma o homem, que tira o homem da lata do lixo, que tira o homem da depressão, que tira o homem da angústia, que tira o homem das suas dificuldades e coloca ele para se assentar com os príncipes. Deus tem o poder, mas é preciso você se arrepender dos seus pecados. Venha a Cristo, venha a Cristo. Ele tem a solução para a tua família. O teu lar parece que está tudo acabado, parece que não tem jeito, mas nesta manhã Jesus tem a solução para você. Venha para Cristo. Venha para Jesus. Jesus chama, quer perdoar os pecados, dar salvação. Jesus quer entrar na tua casa hoje. Ele quer colocar um ponto final no teu sofrimento, nas tuas angústias e depressões. Jesus tem a solução. Glória a Deus. Amados, nesta manhã você que ouviu a santa e poderosa palavra de Deus, nós vemos que não tem outra saída para o ser humano na face da terra. A palavra de Deus diz que não há um nome em cima do céu nem embaixo na terra pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor foi pregada nesta manhã de uma forma bem esclarecida. Você que ouviu esta palavra, aleluia, nós estamos te convidando na manhã deste dia para que você venha também aceitar o plano, o projeto de salvação que há na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra ela diz que Deus amou o homem de tal maneira
que deu o seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não é desejo de Deus que o homem vá para o inferno. Muitos estão descendo por ignorância e por falta de conhecimento desta palavra. Por isso, nesta manhã, Jesus te chama: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus te chama nesta manhã, meu amado. Venha para Jesus. Venha aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. O que está em jogo é a sua alma. Satanás quer levá-la para o inferno, mas Jesus veio para levá-la para o céu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar o plano, o projeto de salvação que há em Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém poderá chegar ao Pai se não for por Jesus. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Não podemos ir por outro caminho, porque não existe. Ele diz: eu sou o caminho. Só existe Jesus. Onde está a primeira pessoa que deseja, aleluia, escrever o seu nome no livro da vida, sair da condição de criatura e passar a ser filho? Porque o herdeiro é o filho, a criatura não vai herdar nada. Onde está a primeira pessoa? Louvado seja Deus. Venha, venha, Jesus te chama. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, porque a mesma palavra diz que não é por muito falar, aleluia, uma palavra só basta para um bom entendedor. O povo desta cidade não está mais enganado, porque a palavra de salvação, aleluia, o evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo revelada, e você que está ouvindo deve recebê-la em seu coração, guardá-la para que você possa ter um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado e querido Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus santo de poder, nesta manhã nós te louvamos, nesta manhã nós te exaltamos, nesta manhã nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pai querido e santo, te apresento a cada um dos teus filhos, a cada um desses que estão ouvindo a tua voz, a tua palavra nesta manhã, que eles possam receber de Deus, ó Senhor, o dom da salvação. Vai repreendendo todo o mal, a bruxaria, a feitiçaria, tudo que não presta, repreendendo o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, o ciúme, o espírito da idolatria, o espírito da prostituição, do engano, da mentira. Liberta, Deus, este povo, liberta, Deus, esta nação, abençoa este país, abençoa este estado, esta cidade. Oh Deus santo e justo, recebe nesta manhã a nossa oração, abençoa toda a tua igreja, os teus filhos, ó Deus querido e santo, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos tudo no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.